Sejam todos bem-vindos a mais um Clube do Artigo. Hoje eu vou apresentar o artigo de título Atresia órtica ou obstrução complexa da via de saída esquerda na presença de uma comunicação interventricular. Meu nome é Bárbara Guimarães Avelar, sou residente do 2º ano em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, e essa apresentação faz parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica da Cardioped Brasil, Centro do Coração da Criança. Essa é a vitrine do artigo. Ele foi publicado no Jornal Mundial de Pediatria e é um artigo bem recente. O link também vai estar nas nossas páginas. Bem, o artigo começa trazendo que, apesar de frequente correlação, nem toda atresia aórtica ela vai estar associada à síndrome do coração esquerdo hipoplásico, que a gente vem estudando em vários clubes do artigo já. Dentro de todo esse espectro de lesões obstrutivas do coração esquerdo, existem variantes raras que combinam um grande defeito do septo ventricular, uma CIV, com uma atresia vulvar aórtica ou uma obstrução grave da via de saída, que a gente vai chamar de esquerda, né? A via de saída do ventrículo esquerdo. A grande CIV, a grande comunicação, ela permite um caminho desobstruído para a circulação sistêmica através da artéria pulmonar e do canal arterial. E, consequentemente, ele vai permitir o desenvolvimento normal ou quase normal do ventrículo esquerdo, por conta da lei de fluxos, tanto em tamanho quanto em função. E, portanto, tem o potencial para apoiar uma circulação biventricular. A atresia aórtica e a comunicação interventricular, muitas vezes no artigo ele pontua como a sigla AA/CIV, ou VSD, é um defeito congênito muito raro. Ele vai ser responsável de 4 a 7% de todos os pacientes com atresia aórtica, ocorrendo em 2 a cada 100 mil nascidos vivos. Em 1966, Maurice Levy, ele observou a presença da CIV, ela criava uma entidade clínica diferente da atresia aórtica associada à síndrome do coração esquerdo hipoplásico. Tipicamente com ápice formando o ventrículo esquerdo, uma válvula mitral normal, sem sinais de fibrolastose endocárdica. Na atresia aórtica com a CIV, a origem morfológica dessa atresia ela é criada pelo desalinhamento extremo do septo conal, que é o septo de saída. Esse desvio para a esquerda e para trás, ela é característica que também produz a grande CIV, então são duas coisas que se correlacionam, e normalmente é uma saída muscular, mas às vezes ela tem até extensão perimembranosa. A falta do fluxo anterógrado através da aorta ascendente durante a vida fetal, por conta da CIV e do que a gente falou, né, da saída mais facilitada pela pulmonar, vai produzir, então, um vaso caracteristicamente diminuto no período pós-natal, por vezes tem até menos de 2 milímetros. Essa hipoplasia da aorta ascendente, ela tem a mesma associação morfológica observada nos grandes estudos da síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, ao comparar os fenótipos de atresia aórtica com aqueles de estenose aórtica, que a gente tem visto com a associação de estenose mitral ou não e o desenvolvimento do ventrículo esquerdo ou não. Intimamente relacionado à atresia aórtica com a CIV está o desalinhamento com o ventricular que a gente observou e o arco aórtico interrompido, por conta da lei de fluxos, onde a raiz da aorta e a área subaórtica também podem ser proibitivas para o suporte circulatório sistêmico. Em 1987, 2 casos iguais a esse foram observados por Hassato Yasui, e ele idealizou pela primeira vez o procedimento que leva o seu nome. O conceito era amalgamar, unir as raízes aórtica e pulmonar para criar uma via de saída única e depois fechar a CIV, de uma forma que vincula o ventrículo esquerdo a essa saída comum. Em termos morfológicos, a gente vai criar uma dupla via de saída do ventrículo esquerdo. O conduíte, uma circulação, foi então usada para construir a via de saída direita, que seria o componente Rastelli, como segundo estágio no lactente mais velho. Desde então, o procedimento Yasui ele tem sido aplicado a todas as variantes de obstrução extrema da via de saída do ventrículo esquerdo, que o artigo até coloca como a sigla LVODO, e é o reparo biventricular definitivo, quando a gente tem, então, a atresia aórtica relacionada a uma comunicação interventricular. Os focos do artigo. Ele quis pontuar
Se o IASUI deve ser concluído como um procedimento de estágio único no neonato, ou se deve usar uma abordagem faseada, com o procedimento de Norwood, quando é recém-nascido, e depois complementar com o componente Rastelli, como segundo estágio no lactente um pouco mais velho. A tomada de decisão na pequena via de saída, decidir entre reparo convencional ou IASUI, e comparar a cirurgia de Ross-Cono como alternativa ao IASUI em alguns casos selecionados. Aqui na figura 1 do próprio artigo, ele mostra um diagrama com os principais achados anatômicos na atresia aórtica com um CIV e os princípios da operação de IASUI. Na letra A, é uma anatomia pré-operatória, mostrando então a grande CIV e a aorta ascendente diminuta, com uma circulação ducto-dependente. Na letra B, o procedimento de IASUI, em que o arco aórtico ele é reconstruído com a realização de um procedimento semelhante ao da Musquet extenso e o arco aumentado com um PET. A CIV ela vai ser fechada com retalho e direciona as raízes aórtica e pulmonar para o ventrículo esquerdo, como a gente comentou, como se fosse uma dupla via de saída do VM. E na letra C, o procedimento de IASUI concluído com a colocação do conduíte do ventrículo direito para o tronco pulmonar. Aqui é mais título de conhecimento para a gente conseguir comparar melhor o que o artigo traz. É uma imagem externa para compreendermos o que é o Ross-Cono que a gente vai comparar. Nessa gravura aqui assim. O que seria então o Ross-Cono? A gente trocaria as vias de saída. Como a minha aorta ela é atrésica, eu pego a minha válvula pulmonar, coloco ela na minha via de saída aórtica e na colocação da válvula pulmonar eu vou pôr uma prótese. Essa é a cirurgia de Ross, trocar então as válvulas. No caso do cono, é a abertura da via de saída do ventrículo esquerdo. Pode ser por PET ou então só ampliação artificial mesmo. A raridade da atresia aórtica com a CIV e o fato do IASUI ser igualmente aplicável também para as obstruções de via de saída com CIV mais graves, significa que a maioria dos estudos publicados da experiência com essa técnica combina tanto aspectos morfológicos quanto subtipos, e inclui pacientes com vários graus de doença aórtica, hipoplasia do arco, interrupção aórtica, entre outros. Nos resultados, a gente vai falar mais sobre essa tabela aqui, mas eu queria que a gente notasse já como o número de pacientes se mostra pequeno. O N de pacientes, então, do maior estudo são 22, o menor estudo com 8, e mesmo estudos longos de mais de 20 anos, a população ela se mostra ainda pequena, então isso dificulta muito a comparação entre os grupos. Também é importante a gente vai comentar nos métodos e resultados o pós-operatório na mortalidade, que como a população é pequena, se um paciente vem a óbito, a minha mortalidade ela cresce muito. Então, nos pacientes e métodos. Essas técnicas cirúrgicas também têm sido usadas como uma forma de bypass para os pacientes com a recorrência da obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo depois do primeiro momento operatório. O reparo convencional, com desvio do septo de saída, é caracterizado por uma alta taxa de recorrência dessa reobstrução da via de saída, que varia de 20% até 50% em 5 anos no pós-operatório. A necessidade de ressecção do septo conal no momento da cirurgia, ele é um marcador para aqueles que provavelmente vão desenvolver essa obstrução e é algo que precisa ser muito bem avaliado, tanto no pré quanto no intraoperatório. Na atresia aórtica com a CIV, a decisão cirúrgica ela é mais simples, porque geralmente o ventrículo esquerdo é válvula mitral, tem tamanhos dentro da normalidade, e aí vai ser fácil a gente decidir, normalmente será pelo IASU. Porém, contudo, nos pacientes com a obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo com a CIV, a decisão de escolher o reparo convencional versus o IASUI, ele vai ser mais difícil, porque a gente não tem ainda critérios uniformemente aceitos. Não existe um valor anatômico que discrimina consistentemente e a preferência da instituição que vai desempenhar um papel na tomada de decisão de cada paciente. As medidas pré-operatórias detalhadas das dimensões valvares e subvalvares, elas são valiosas, mas essas dimensões anulares e radiculares, elas podem até ser relativamente fixas, mas tem alguns componentes que são dinâmicos.
Por exemplo, na medida subaórtica, se eu tenho um componente muscular, eu tenho uma obstrução dinâmica dessa via de saída. Então, esses valores para definição de qual procedimento fazer, eles são menos consistentes. Depois, o artigo traz vários estudos numa tentativa de definir o tamanho e o valor, e se percebeu nessa unificação que no neonato típico, naquele adequado para a idade gestacional e pelo menos com um peso dentro do esperado para aquela idade gestacional, o limite de aceitabilidade para o reparo convencional é um anel aórtico de 4,5 milímetros. Em relação ao Z-score aórtico, um valor de Z-score menor que menos 2,5 demonstrou ser um risco para a obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo pós-operatória no reparo padrão, que vai ser abaixo do qual a taxa de reoperação quase dobrou, quando a gente compara aqueles submetidos ao procedimento de Yasui, que, numa comparação estatística, ficou de 64,3% no procedimento padrão versus 37,5% no Yasui para a reobstrução da via de saída. E a necessidade de intervenção, uma nova intervenção nessa via, ela aumentou 2,7 vezes no procedimento padrão. Aqui a figura 2 também do artigo é um ecocardiograma numa visão parasternal eixo longo, que demonstra a obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, que vai ser adequada para a operação de Yasui. Na letra A, é uma via de saída multinível, devido a CIV que ela é mal alinhada, e a válvula aórtica ela é moderadamente hipoplásica. Aqui, então, nas siglas, né? Essa aqui, o VSD é a via de desculpa, é a CIV, a comunicação interventricular. Esse AOV seria a válvula aórtica. Na letra B, é um túnel de obstrução da via de saída devido ao desvio póstero do septo de saída com uma válvula aórtica gravemente hipoplásica. Então, a diferença, né? Na sigla AOV, na letra B, eu tenho uma válvula aórtica bem menor. O artigo também comenta alguns aspectos cirúrgicos para a realização do reparo. Achei importante trazer para a gente ter um pouco mais de noção de como a cirurgia pode ser feita. A técnica cirúrgica deve ser configurada como no procedimento de Norwood, com a perfusão arterial pela canulação do canal arterial ou através de um enxerto na artéria nominata. 2 cânulas arteriais são usadas no cenário da interrupção do arco aórtico. Então, isso já é uma diferença. A canulação bicaval, ela é preferível para facilitar o componente intracardíaco da cirurgia, e a CIV, ela vai ser acessada através da ventriculotomia direita. Essa ventriculotomia, ela vai ser muito importante. A CIV, ela vai ser geralmente grande, como a gente falou, do desvio do septo conal, e ela normalmente não vai exigir ampliação. Mas se a gente precisar ampliar, isso pode ser feito com segurança, de acordo com o artigo, até a sua margem direita e superior, porque ela fica longe do tecido de condução. E a maioria das CIVs, também como a gente comentou, de 70% até 80%, elas são vias de saída musculares. Então, vai ficar mais distante desse feixe de condução. Então, o cirurgião ele vai trabalhar através dessa ventriculotomia. A CIV ela vai ser fechada, trazendo o remendo anterior à válvula pulmonar e até mesmo a margem superior da ventriculotomia, se isso for preciso, para fechar essa comunicação que ela é grande. E dada a posição da via de saída, isso vai criar um amplo caminho até a válvula neoórtica que a gente criou, por ser uma saída comum do ventrículo esquerdo. O arco ele é reconstruído da mesma maneira que o procedimento de Norwood, como a gente viu na figura 1, que ele coloca um grande PET ampliando o arco aórtico, e geralmente é um retalho de um enxerto pulmonar ou pericárdio autólogo, preservado em glutaraldeído. O reparo ele é finalizado com a colocação de um conduto do ventrículo direito para o tronco pulmonar, nesse mesmo local da ventriculotomia que a gente criou. Alguns autores eles sugeriram evitar o conduto realizando uma manobra de Leconte e fixando a confluência da artéria pulmonar na margem superior da ventriculotomia, e em seguida cobrindo com remendo simples, semelhante aos procedimentos que a gente pontuou. Mas isso pode levar a uma regurgitação pulmonar, e esse tipo de técnica precipitou uma elevada taxa de reinternação. Aqui a figura 3 também do artigo, são imagens pós-operatórias demonstrando um defletor intracardíaco
em pós e Yasui. Na letra A, na primeira figura do lado esquerdo, um ecocardiograma transesofágico, mostrando o ventrículo esquerdo e o fluxo de saída através da via de saída que foi criada numa válvula neoaórtica. Na letra B, imagens da ressonância magnética da saída desobstruída do ventrículo esquerdo, desviava para a válvula neoaórtica. Então, em cima a gente tem imagem ecocardiográfica, embaixo imagens de ressonância. Vejam que a via de saída ela é completamente desobstruída. Nos resultados, a maioria dos dados dos resultados, eles provêm de uma série de experiências unicêntricas, normalmente de 20 a 25 casos, como a gente falou lá na tabela 1, sendo que tem grupos de apenas 8 pacientes e estudos de mais de 20 anos. Aproximadamente 70% das operações de Yasui, elas vão ser feitas para obstrução da via de saída com a CIV e 30% para atresia aórtica com a CIV. A mortalidade operatória ela é tipicamente de 10 a 15%, embora várias séries mostraram mortalidade precoce menor do que zero, que a gente até comentou, como os grupos são pequenos, se eu tenho um óbito, a minha chance aumenta muito, mas na mortalidade precoce realmente tiveram grupos que chegou a zero. Em Carrilho e colaboradores, eles compararam retrospectivamente o Yasui primário com um grupo contemporâneo de pacientes com síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, submetidos a NORUD, e mostraram que a mortalidade operatória ela é significativamente menor para o Yasui, que é 6,7% comparado ao NORUD, que foi de 16%, refletindo as vantagens da fisiologia biventricular, apesar dos procedimentos serem semelhantes. O bloqueio cardíaco é um risco importante, mesmo a gente comentando da CIV ser longe do feixe de condução, tendo sido registrado em até 5 a 10% dos casos. E os resultados pós-operatórios, eles são amplamente influenciados por comorbidades não cardíacas, como a gente vai ver numa próxima tabela, especialmente no grupo que tem interrupção do arco aórtico, onde a incidência de anomalias genéticas, como a deleção do 22q11, chega até 60%. A ausência de reoperação na via de saída do ventrículo esquerdo, ela é muito boa na maioria das séries, que chegou a 10% em 10 anos, mas a necessidade de ampliar a comunicação no momento da cirurgia, ela demonstrou ser um fator de risco para a obstrução da via de saída esquerda subsequente, implicando que os pacientes com a CIV menor são os que correm maior risco. Alguns autores sugeriram que o aumento de rotina da comunicação interventricular pode reduzir o risco da obstrução da via de saída subsequente, mas a maioria dos estudos não considerou que o alargamento de rotina deve ser considerado nos grandes centros. A taxa de aumento da CIV com Yasui, ela normalmente é baixa, de 0 até 20%, e a orientação é que se o defeito septal for menor do que a válvula pulmonar, aí sim a gente deveria ampliar a CIV. Aqui, na figura 4 do artigo, é uma curva de Kaplan-Meier, que mostra a sobrevivência actuarial, seguindo o procedimento de Yasui, incluindo o paciente original, aquele que a gente comentou em 1966, no hospital de Fukuoka. Foram, ao todo, 17 pacientes tratados ao longo de 27 anos, com uma sobrevivência em 10 anos de 89%. A sobrevida tardia ela é extremamente boa, como esse gráfico tenta mostrar, com muito poucas complicações, além do período pós-operatório imediato. A sobrevida em 5 anos gira em torno de 75% até 100% em alguns estudos, e a sobrevida em 10 anos, 69% e 88%. Aqui, então, na tabela 2, ela une as reintervenções, ela resume, né, o porquê que a gente vai reintervir no paciente, sendo que a complicação mais comum vai ser a substituição do conduíte do ventrículo direito para o tronco pulmonar. As substituições desse conduto, elas provavelmente vão ser inevitáveis na medida que a criança cresce, e vai constituir, então, a maior parte das internações durante o período pós-operatório, com uma expectativa de sobrevivência do conduto de 70% em 5 anos. O momento que a gente substitui esse conduíte, ele varia bastante, com as idades entre 1 até 9 anos. Vejam que tem
Tem lugares que chegou a mais de 50% de taxa de reinternação. Tanto no reparo primário, que é o estágio único, que pode ser, ou então no reparo estagiado, desculpa, com noro e um subsequente Rastelli, os dois têm sido amplamente praticados, com ambas as estratégias sendo usadas em graus variados de espectro de cardiopatia na maioria dos estudos. Há uma tendência dos pacientes, quando têm atresia aórtica, terem mais reparos primários, e os pacientes que têm interrupção do arco ter um reparo escalonado, lembrando que sempre são relacionados com a comunicação interventricular. Na literatura atual, não há dados científicos suficientes para determinar qual vai ser o tipo de procedimento que se mostra preferível um ao outro. Por exemplo, o reparo em estágios, ele atinge em um único estágio, ele vai atingir uma circulação biventricular e saturação normal desde o início da vida do meu paciente, quando ele é performado no neonato, mas é um procedimento mais extenso e limita o tamanho do meu conduto ventrículo direito tronco-pulmonar. Já o reparo em mais de uma etapa, ele vai ter a vantagem de reduzir a complexidade do procedimento neonatal e permite que o conduto VDTP vai ser maior na próxima etapa, mas retarda, então, a reconstrução biventricular e o paciente ele fica submetido a uma circulação cianótica e todos os riscos que são relacionados a isso. Por exemplo, nos estudos, não foram encontradas diferenças estatísticas na sobrevivência comparando essas duas estratégias, em um único estágio ou em várias etapas. A sobrevida em 5 anos, de 80% a 89%, quando eu falo de um reparo primário, e 73% a 75% quando eu falo de um reparo estagiário. Sendo que, então, a gente vai escolher a estratégia de acordo com a preferência do instituto. Uma observação que o artigo traz também é que em casos especiais de pacientes, então pacientes ocasionais, eles foram submetidos a uma conexão cavo-pulmonar bidirecional, um GLEM provisório, antes do Yasui, de modo que a sua circulação final ele chegue a um ventrículo e meio. Isso parece que foi realizado simplesmente para permitir que o Yasui fosse feito em uma idade mais avançada do paciente, e não para qualquer tipo de preocupação em relação ao tamanho do ventrículo direito, porque normalmente esse ventrículo direito tem um tamanho normal. Em relação à comparação do Yasui com o Roscoe, em pacientes com atresia aórtica e CIV, o Yasui vai ser a nossa única opção cirúrgica. Mas naqueles grupos de pacientes com a obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo, com a CIV, então o Roscoe ou o Yasui eles podem ser empregados, desde que a posição e o tamanho da CIV eles sejam adequados. Existem poucos estudos que tentaram comparar os resultados dessas duas abordagens, e nenhum foi realmente capaz de identificar fatores morfológicos específicos para favorecer um em detrimento ao outro, porque às vezes os grupos eles não se mostravam comparáveis entre si por diferença anatômica, morfológica, os pacientes eram muito plurais. A reoperação, tanto para a troca do conduto da via de saída do ventrículo esquerdo, quanto para trocarmos a via de saída do ventrículo direito, foi semelhante nos dois grupos. E algumas evidências que o conduto VDTP ele vai ter um desempenho melhor no grupo do Ross-Cono do que no Yasui. Mas as taxas totais de reintervenção elas vão ser semelhantes em ambos os grupos comparados. Então, concluiu-se que, embora ambas as opções sejam razoáveis, o Yasui é a técnica preferida, desde que a CIV ela seja adequada para comprometer a válvula pulmonar. Na conclusão do artigo, o Yasui ou então o Noro de Rastelli proporciona excelentes resultados para um reparo biventricular na atresia aórtica com CIV e na obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo complexa com uma CIV relacionada grande, sendo que esse último muitas vezes está relacionado à interrupção do arco aórtico. Tanto o reparo neonatal primário quanto as estratégias estadiadas, elas têm sido utilizadas e ambas as abordagens são razoáveis, guiadas principalmente pela preferência do Instituto. Há uma tendência para o reparo primário na atresia aórtica com CIV e um reparo em mais de um estágio na interrupção do arco aórtico com a CIV. A mortalidade tardia é rara e a substituição do conduto vai ser a principal reintervenção.
com ausência de reoperação da via de saída do ventrículo esquerdo em alguns grupos. Em neonatos, bebês com obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo complexo, as opções cirúrgicas incluem o reparo convencional, IASUI e até um ROS-COM. O tamanho do anel aórtico e os scores E ajudam a orientar a tomada de decisão. E o ROS-COM é uma alternativa para pacientes com obstrução na via de saída esquerda, quando ela é complexa, e se o tamanho da raiz aórtica for adequado. E embora não existem estudos verdadeiramente comparativos, como a gente disse, né, os pacientes são muito plurais e o número deles é muito reduzido, os relatórios anteriores sugeriram que o IASUI é preferível desde que eu tenha uma comunicação interventricular adequada. Essas são as referências tanto do artigo quanto das informações adicionais. Obrigada. Bom dia a todos novamente. Meu nome é Moacir Fernandes de Godoy, sou médico cardiologista e um dos coordenadores científicos da Cardioped Brasil. Hoje, 17 de outubro de 2023, fazendo comentários sobre os aspectos metodológicos da apresentação realizada pela doutora Bárbara. Então, como foi dito, um artigo bastante recente, publicado em uma revista relevante, sobre a ocorrência e evolução da atresia aórtica ou obstruções complexas da via de saída ventricular esquerda, com a presença de comunicação interventricular. Caracterizando o estudo, este é um estudo nitidamente quantitativo, né? São várias porcentagens, prevalências, comparações, etc. Então, é um estudo quantitativo, é um estudo de campo, porque não houve intervenção neste momento, é uma revisão dos dados da literatura. Então, não houve intervenção direta, é um estudo de campo. Com relação à evolução no tempo, ele caminha na direção natural do tempo, porque ele apresenta curva atuarial, então, para que haja curva atuarial, é necessário o segmento do paciente ao longo dos anos. Então, é um estudo longitudinal, prospectivo, ele vai do passado para o presente, e por ir do passado para o presente, e não do presente para o futuro, ela é um estudo longitudinal prospectivo histórico. A finalidade do estudo é prognóstico. Então, o que ocorre, quais são os eventos após a realização de um determinado procedimento. Então, em resumo, é um estudo quantitativo, de campo, longitudinal, prospectivo, histórico e com finalidade de avaliação prognóstica. Vejamos agora alguns aspectos metodológicos. Primeiramente, comentar sobre a informação que eles dão de que a atresia aórtica com CIV é um defeito congênito muito raro. Tá? O que ele considerou um evento muito raro? É a ocorrência de 4 a 7% de todos os pacientes com atresia aórtica, então a gente já sabe, a atresia aórtica já é raro. Esse subsegmento, né, ocorre 4 a 7% dos pacientes com atresia aórtica. E do ponto de vista geral, são 2 casos a cada 100 mil nascidos vivos. Se a gente fizer uma conta simples, 2 para cada 100 mil, é um caso a cada 50 mil nascidos vivos, ou seja, 0,002% dos nascidos vivos. Por que ele chamou de raro, e no caso aqui de muito raro? Porque o conceito de doença rara, nós já vimos outras vezes, doença rara é aquela que acontece em até 65 casos por 100 mil. Então, até 65 casos por 100 mil é considerado doença rara. Existem mais de 5 mil, 6 mil doenças raras conhecidas. E para ser considerado como doença rara, precisa ocorrer até, ou seja, menos que 65 casos por 100 mil. Aqui nós vemos que foram 2 por 100 mil. Então, realmente está uma marca bastante baixa, caracterizando realmente como um evento muito raro.
Principalmente lembrando, como a Bárbara salientou, a maior casuística mencionada aqui eram de 22 casos, né, no grupo. Para ter 22 casos com essa condição, foi necessário o nascimento de 1.100.000 crianças. Então, 1.100.000 nascidos vivos para ter aquela casuística de 22 casos. Então, realmente é bastante chamativa essa marca. Trago um aspecto histórico que eu considerei interessante, porque esse conjunto, né, foi descrito por Maurice Levy, esse médico, pesquisador bastante importante. Ele nasceu em 1908, faleceu em 1994, então já bastante idoso, né, 86 anos, quando faleceu. Ele nasceu em 1908, era filho de imigrantes russos, e, como dito, em 1966, então já com 58 anos de idade, que ele descreveu essa presença de CIV junto com a atresia aórtica, né? Ele considerou que isso criava uma entidade clínica diferente daquela da atresia aórtica associada com a hipoplasia do coração esquerdo, justamente por permitir, né, a existência de um ápice formando o ventrículo esquerdo, a válvula mitral geralmente normal e, pela não obstrução grave, sem sinais de fibroelastose endocárdica. Alguns dados históricos de Maurice Levy, dentro da sua biografia: ele foi graduado pela Universidade de Nova York em 1930, fez residência em patologia em Chicago. Veja que interessante, serviu o exército durante a Segunda Guerra Mundial, então antes de descrever essa síndrome, né? Se aposentou como tenente-coronel em 46, e a carreira acadêmica dele foi bastante rica, né? Foi diretor do Centro de Pesquisa e Treinamento em Doenças Cardíacas Congênitas, em Chicago, de 57 a 82, então 25 anos ele foi diretor. Ele lecionou em todas as 6 escolas médicas e em todos os hospitais de Chicago. Foi professor de patologia em todas as faculdades de medicina ali da região. E foi autor de mais de 500 publicações na área de cardiopatia congênita e patologia do sistema de condução, né? Ele tem o nome, inclusive, em algumas doenças ou alterações eletrocardiográficas importantes. E vejam que interessante também, ele fez a primeira publicação dele, foi em 1937, relacionada à transposição das grandes artérias. Então, um pesquisador bastante importante, um grande exemplo para todos nós, né, da área da pesquisa, do ensino, e acho que todos os estudantes devem sempre procurar conhecer a história dos acontecimentos, porque ela traz muitas informações relevantes para o nosso conhecimento. Gostei da apresentação, bastante ilustrativa da Bárbara, descrevendo muito bem a figura apresentada no artigo, e realmente é uma figura bem feita. Eu acho que, pelo menos para mim, que não sou exatamente da área cirúrgica, dá uma boa visão dos procedimentos realizados com com essa técnica mencionada no artigo. E complementou ainda com as outras figuras bastante interessantes. Bom, especificamente do ponto de vista metodológico, temos poucas coisas a considerar, mas um fato importante para ser dito é a curva atuarial que ele apresenta, na figura 4, né? Várias vezes a gente tem comentado sobre isso, e as figuras continuam sendo relativamente incompletas, então vale a pena a gente ressaltar sempre o que é importante aparecer
numa curva atuarial de Kaplan-Meier. A curva atuarial de Kaplan-Meier tem esse aspecto descrito aqui, ela é sempre descendente, né? Semana passada a gente viu uma que foi chamada de Kaplan-Meier, mas não era uma curva cumulativa de eventos, né? Aqui realmente é uma curva de Kaplan-Meier, porque ela começa em 100% de livre do evento, é isso que a curva mede, no eixo Y, é a porcentagem livre do evento. Então, como o evento está sendo estudado aqui é a morte, né? Então, seria a sobrevivência livre do evento óbito. Guardar bem a palavra sobrevivência e não sobrevida, são coisas diferentes. Quando a gente vê survival em inglês, às vezes traduz por sobrevida, às vezes por sobrevivência. O nome correto aqui para a curva de Kaplan-Meier é sobrevivência. Sobrevivência livre do evento, porque é porcentagem. Sempre que é porcentagem, a gente deve usar o termo sobrevivência. E quando é tempo, é sobrevida. Então, um exemplo prático. Uma cirurgia de algum tumor, por exemplo, tumor de mama, câncer de mama. Podemos dizer a sobrevivência livre de eventos foi 90%. Então, é sobrevivência porque porcentagem. Agora, a sobrevida foi de 10 anos. Sobrevida é quantos anos permaneceu vivo após o evento. Então, sobrevivência é tempo, sobrevivência é porcentagem, sobrevida é tempo, ok? Bom, nessa curva, ela está muito com poucas informações, né? Por quê? A gente vê no eixo X que o tempo de segmento foi até de 30 anos pelo eixo aqui, mas 27 na realidade, 27 anos, mas não informa no eixo X quantos estão sob risco. E aqui seria muito relevante, porque as amostras são pequenas. No caso aqui dessa curva, são 17 casos. Então, quantos casos, quantos pacientes tinham alcançado 15 anos? Quantos tinham alcançado 20? Quantos tinham alcançado 25? Não há qualquer informação sobre isso. Então, teoricamente, pode ser que aí, com mais de 20 anos, exista apenas um paciente, né? Não é difícil que, com mais de 20 anos, tenha apenas um paciente sendo acompanhado. Isso é extremamente relevante, porque uma sobrevivência que está ali indicando que aos 27 anos ela será de 88%, né? Com 30 anos, se esperar mais um tempinho e essa pessoa morrer, cai de 88 para zero, né? Então, é muito relevante que no eixo X contenha sempre, abaixo dos valores dos anos de segmento, na linha inferior, contenha quantos pacientes tem. Então, lá no comecinho, zero, tinha 17. Com 5 anos, não sei se são os 15, porque ocorreram 2 óbitos ali pela curva, né? Um logo no pós-operatório imediato e um com mais ou menos um ano. Mas não se sabe quantos pacientes chegaram a 5 anos, 10 anos, 15 anos, etc. Então, lembre disso, sempre importante colocar essa informação no eixo X. É considerado que um valor confiável seja até 6 pacientes, porque menos que 6, um óbito já causa um impacto muito grande na curva atuarial, né? 1 em 5 já seria 20%, uma queda de 20% abrupta. Então, até 6 seria relevante. Ok? Bom, e aqui na tabela 2, um aspecto que ele devia ressaltar também com curva atuarial. Por quê? Vejam, aqui na tabela, ele mostra o número de pacientes em que houve necessidade de reoperação. Então, a gente viu na curva atuarial que a sobrevivência é bastante alta, né? 88% em 27 anos. Mas, vejam, o que é importante, tem que falar para a família.
Vejam, 69,2% aqui no caso de Riquet e colaboradores, 69,2% de reoperação, 71,4% no Carrillo, e a menor porcentagem de reoperação foi 23,8%. Então, a taxa de eventos de reoperação é bastante relevante. Seria interessante colocar uma curva atuarial também da sobrevivência livre do evento reoperação, né? Então, chegaria em alguns casos uma sobrevivência livre de reoperação de apenas 30% ao longo de, no máximo, 14 anos. Então, é importante a gente falar também de eventos, não apenas do óbito, né, mas eventos significativos como esse, que o paciente vai ser submetido a uma reoperação, processo de procedimento de alto risco, então tudo isso tem que ser mencionado. E na segunda parte desta tabela 2, a Bárbara ressaltou bem o número a porcentagem de substituição do conduíte, né? Isso quase que obrigatório, né? Pelo crescimento da criança, etc., ou algum evento degenerativo do conduíte. Então, a taxa de necessidade de substituição foi bastante relevante. Então, esses aspectos tem que ficar atento e a gente não ficar só olhando na sobrevivência livre de óbito, mas tem que ver a sobrevivência livre de eventos acessórios, né? Reoperação, troca do conduíte, etc. Então, em resumo, um trabalho que eu considerei com bastante pontos positivos, né? Ressalta um assunto importante, embora seja uma doença muito rara, mas quando ocorrer aqui no nosso meio, é importante a gente conhecer as possibilidades de tratamento. Como o ponto, uma certa, não chega a ser um ponto fraco, mas uma fragilidade, deveria ser mais detalhada a curva atuarial e, eventualmente, fazer uma curva atuarial dos eventos acessórios, então, reoperação e taxa de troca do conduíte. Agradeço